nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do branding e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, um episódio que vocês me pedem, meu pai, muito para gravar, que é para falar sobre carreira em branding. Como constrói, dá para entrar, quem quer fazer transição, quem vai começar agora, quem está insatisfeito com a sua área e quer vir para branding, enfim, vocês querem muitas coisas sobre isso. E hoje tem um episódio especial. Mas antes, se você chegou por aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se um amigo te mandou um link, você falou, escute esse podcast que é muito bom, seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E aqui é onde eu compartilho os meus aprendizados e também o dos meus convidados, que eles também contam os perrengues e as dicas e os macetes para você construir uma marca mais humana e mais responsável. No final do episódio eu vou te lembrar de dar aquelas 5 estrelinhas, porque aí o Spotify e todas as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante e entrega para mais gente, coloca em destaque nas playlists e a gente segue no chart. Nesse exato momento que eu estou gravando, o Branding Tudo Podcast está no top 30 de podcasts de negócio no Spotify. E isso é tudo resultado dessas estrelinhas que vocês dão. E vale lembrar que esse episódio também é um oferecimento da imersão Branding de Perto, o meu próprio curso que está pagando um espaço publicitário nesse podcast para anunciar que estão com matrículas abertas. Essa semana é a sua última chance de estudar branding em 2022, planejar sua marca corretamente para o ano que vem, usando todas as ferramentas técnicas que você vai aprender no curso. Também tenho que te lembrar que nessa turma, a turma 8, a gente tem uma aula especial, um Masterclass bônus de planejamento de marca para 2023. Os ex-alunos também vão ter o benefício, mas a só turma 8 vai ganhar agora como exclusividade. Nenhuma outra turma eu dei aula de planejamento de marca, mas agora no final do ano, todo mundo que já estudou no BDP e que vai estudar vai ganhar essa Masterclass no dia 12 de dezembro. Vocês sempre ficam na dúvida. As Masterclasses ao vivo, elas acontecem via Hangouts e Meets, mas elas também ficam gravadas para você assistir durante um ano após a conclusão do curso. Então, se por acaso você não puder fazer parte de nenhuma dessas aulas, não se preocupe, você vai poder assistir depois da gravação e ainda vai assistir durante um ano, se você quiser revisitar, pegar os slides, estudar um pouco mais. Beleza? Vamos ao tópico de carreira em branding. E esse é um episódio muito especial para mim, porque se vocês estão me pedindo para falar sobre carreira, como começar, como fazer a transição, é porque vocês, assim como eu, se apaixonaram pelo assunto e querem fazer com que isso seja o seu trabalho, no seu dia a dia. Você, de fato, construa estratégias de marca, seja para a sua própria marca, seja para a marca da sua empresa ou da empresa que você trabalha, e trabalhar só com isso. Não ser aquela pessoa que faz tudo, ou não trabalhar numa área que é uma coisa meio marketing, meio branding, ou às vezes até meio social, meio branding, meio marketing, tudo uma coisa só, tudo uma coisa junta. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha história, e aí eu vou te falar um pouco das realidades também. Eu acho que o meu papel aqui não é fazer com que esse mundo maravilhoso do branding seja fantasiado, de que é fácil, de que você consegue fazer uma transição de carreira facilmente. Na vida nada é fácil, se a gente para pensar em qualquer atmosfera, né? A gente não vai conseguir fazer as coisas facilmente. Exige tempo, esforço, dedicação, algumas vezes sorte, algumas vezes privilégio, enfim, depende da sua carreira. Mas eu vou contar um pouquinho do meu lado, tá? Para vocês entenderem. Eu comecei a minha carreira em 2012 trabalhando com social media. Então eu trabalhei como social media, fiquei quase 4 anos, saí de analista sênior e virei coordenador júnior de redes sociais. Nessa época, estamos falando de 2012, então de 2012 a 2015. Nessa época eu estava fazendo um MBA em Marketing Digital na SPM em São Paulo, mas eu já tinha trabalhado em 2008 como planejador de comunicação em uma agência de propaganda. Então de 2008 a 2012 eu trabalhei como planejador, depois eu vim para São Paulo, trabalhei como social, mas no final eu sempre estava construindo marca. Lá na agência de comunicação eu construía planos de comunicação e em social media eu construía planos de conteúdo, que visavam fortalecer os atributos de marca, as mensagens, a venda de produto e tudo mais. Nesse processo que eu me mudei para São Paulo, então comecei a fazer o MBA na SPM, eu já estava estudando sobre branding, mesmo não trabalhando sobre branding, porque eu entendia que rede social era um excelente lugar para construir marca, eu sendo um coordenador de redes sociais. Então lá, até esses dias o Facebook me lembrou, ele me trouxe aquela lembrança de quase 10 anos, acho que era 9 anos atrás, 10 anos atrás, uma foto de 3 livros que eu li em 2012. Então eu tinha lido o Love Marks, clássico, O Futuro Além das Marcas, tinha lido A Arte do Planejamento, do John Steele, e tinha lido Brand Sense, que era a construção de marca usando os 5 sentidos. Então
Então, em 2012, eu já estava lendo sobre esse assunto, já estava estudando e já estava olhando para a teoria. Estava olhando para autores de livro e estudiosos para começar a entender como essa construção de marca acontecia. Então, a primeira coisa que eu já gosto de deixar claro logo no começo do episódio é que qualquer transição, entrada de mercado ou construção de carreira, ela vai exigir uma base técnica muito sólida para que você consiga comprovar seus skills técnicos na hora de fazer uma entrevista. Depois, na entrevista, você vai ter skills também específicos de comportamento, liderança, o que a vaga vai pedir quando você for fazer uma entrevista. Mas o básico que você precisa ter, o básico da categoria, como a gente usa as terminologias em branding, é que você domine tecnicamente. Porque em uma entrevista, por exemplo, vão te perguntar sobre expressão visual, expressão verbal. Algumas vezes vão usar termos como Visual Identity, VBI. Vão usar vários termos numa entrevista que, se você não tiver uma base técnica, o entrevistador, o seu gestor da área, por exemplo, já vai saber que talvez você não esteja pronto. Talvez você não seja o melhor candidato. Quando você, vou usar, estou fazendo aspas com as mãos, quando você escorregar em determinado conceito, não souber explicar, não souber falar sobre isso, não souber falar sobre consistência de marca, por exemplo. Então, durante toda a minha fala aqui até o final do podcast, vocês vão ver que estudo está sempre presente. O MBA era em marketing digital, eu não tinha necessariamente disciplinas de construção de marca. Por outro lado, estava sempre consumindo conteúdo, livros e também conteúdo na internet, olhando alguns cursos específicos, fazendo alguns cursos também presenciais, mas eu estava sempre lendo sobre o assunto. Então, para a gente começar, a primeira coisa é, você realmente gostou de branding, quer começar uma carreira. Vou falar para as pessoas que querem começar uma carreira em branding. Primeira dica que eu já dei, você precisa se munir tecnicamente do que é branding. O que é branding, os princípios básicos, quem são os principais autores de referência nesse lugar. Você precisa entender bastante de marketing também. Você precisa saber, Kotler, Keller, são autores que você já tem que ter lido pelo menos algumas obras para que você esteja consciente. Quando a gente fala de vagas em branding, vai abrir uma vaga de analista de branding. Branding em si é sobre a essência de marca, sobre propósito, sobre valores, mas tem muito de marketing envolvido. Principalmente porque as vagas, embora elas se chamem analistas de branding, ainda há uma confusão no mercado sobre o que um analista de branding faz. Então, às vezes, eu tenho a impressão que os RHs, quando estão abrindo vaga, os gestores estão abrindo vaga, eles estão colocando analista de branding porque é uma demanda que o mercado pede, mas algumas vagas podem estar transvestidas de analista de marketing. Elas não são necessariamente analistas de branding. Então, você tem que ler o escopo da vaga e entender se ela é realmente uma vaga puramente branding ou se ela tem atividades de marketing. Na minha experiência, nos lugares que eu passei, marketing sempre estava presente nas vagas de branding. Com exceção da 99, eu acho que foi a empresa que, de fato, eu só trabalhei 100% em branding. Eu não cuidei de social media, eu não cuidei de eventos, não cuidei de patrocínio, não cuidei de ativação, não cuidei nada. Eu cuidei de marca. Campanhas de comunicação, campanhas institucionais, direcionamento visual, direcionamento verbal, aprovação de peças, construção de conceito, construção de testes de campanha. Eu trabalhei 100% em branding, mas isso é uma raridade. Quando eu trabalhei na Oracle, por exemplo, eu era gerente sênior também, mas no final das contas ainda tinha um pouco de marketing, tinha geração de inbound, tinha régua de CRM, tinha nutrição de lead, que também constrói marca, mas não era uma vaga 100% branding. Na Me Poupe, eu fui ser diretor de branding, então era uma vaga que o escopo foi criado 100% branding. Mas essa não é uma realidade. Então, o meu conselho é, deem uma olhada nas vagas, vejam se elas têm um escopo que tragam essa questão de ser branding mesmo, mas se munam tecnicamente de marketing. Vocês precisam entender marketing, precisam entender redes sociais e, principalmente, negócios. Branding é uma área que ainda está em processo de educação para o mercado. Então, lembre-se que hoje ainda branding é visto como despesa, ainda é visto como longo prazo, ainda é visto como não mensurável, ainda é visto como intangível. Então, quanto mais próximo você tiver do conceito de entender como a marca serve à empresa e esta marca e esta estratégia pode trazer retornos de negócio, financeiro, estratégicos para a criação de ativos de marca, melhor para você. Então, começar uma carreira de branding hoje já é muito mais difícil, porque você precisa provar o seu conhecimento técnico, você precisa educar a área que você vai trabalhar, o seu gestor, o seu diretor, o seu vice-presidente, quem seja. Você precisa, algumas vezes, desempenhar funções de branding e marketing juntos, e algumas vezes pode até cair rede social nesse bolo. Então você vai precisar ter uma bagagem técnica recheada de muitos conceitos. Então, ler sobre marketing é o primeiro passo, ler sobre branding, estudar branding. Não à toa, eu criei a imersão BDP.
justamente porque eu olhava para o mercado e não via um lugar ou lugares que eu conseguisse ter uma formação em branding, que eu pudesse estudar mais em branding. Ainda existe muita confusão. Branding para Instagram, branding para dentistas. Isso aí, tomem cuidado, porque branding é uma disciplina. Construir marca constrói para qualquer categoria. Serviço, varejo, autônomo, o que seja. Mas não existe branding para dentistas. Existe branding. E aí, quando você vai estudar branding aplicado para um segmento de odontologia, talvez você tenha atributos de marca específicos, valores de marca, formas de atendimento, co-brandings específicos voltados ao mercado de odontologia. Mas você precisa aprender o fundamento primeiro. Então, você precisa entender o que é branding, como construir marca, princípios fundamentais de marca, tríade de construção, mensuração, posicionamento. Você precisa aprender a estrutura, a base estrutural, para de fato fazer um movimento depois para procurar vagas sobre branding. Uma segunda coisa que vocês me perguntam é: quero fazer uma transição e eu não tenho experiência em branding. Nunca construí marca, nunca fiz um case, eu venho de rede social, eu venho de, marketing ou de eventos, mas eu sou apaixonado por branding e preciso construir um case. Chegam na entrevista, as pessoas me perguntam alguma campanha que eu passei e eu não tenho nada para falar. Eu era rede social, cuidava de toda a parte de conteúdo, mas nunca fiz uma campanha de comunicação, nunca fiz TV, nunca fiz rádio, nunca fiz nada disso. Geralmente, em transições de carreira, pessoal, eu vou contar sempre baseado no meu exemplo, mas o que eu vejo também no mercado é, numa transição de carreira, você sempre vai dar alguns steps, alguns passos para trás. Então, você hoje é coordenador de social media sênior e você quer virar branding, talvez você vire um analista sênior de branding. Você volte ou você vire um coordenador júnior de branding. Principalmente se você não tiver nenhuma história com construção de marca, não tiver nenhum case, não tiver nada que você possa construir. E a gente precisa aceitar isso. Saber que você vai dar alguns passos para trás na hora de fazer uma construção de uma nova carreira faz parte do processo. É uma nova carreira. Quando eu estou ensinando a construir marca, lembra quando eu falo, fazer um rebranding é desafiador, porque você vai ter que jogar tudo para o alto e investir em comunicação para o seu consumidor saber que você agora é essa marca, com esse nome, com essa identidade. Na carreira é a mesma coisa. Se você vai sair de rede social e vai virar branding, você vai ter que dar alguns passos para trás e, principalmente, começar a engatinhar algumas vezes em lugares que você precisa para construir o case que você tanto quer para entrar no mercado. Eu tenho uma grande amiga, a gente estava conversando sobre isso esses dias, e ela fez uma movimentação para entrar numa grande empresa justamente para construir um case para depois, no próximo movimento, para uma certa promoção ou para uma movimentação lateral de uma empresa para outra, ela já tem no currículo que, olha, eu fiz essa campanha, funciona desse jeito, eu tenho esses resultados, montei esse case. Vocês devem estar se perguntando, beleza, Galileu, eu não tenho nem perspectivas. Não sei quando que eu vou fazer essa movimentação e eu não tenho como criar esse case. Vou dar algumas dicas. A primeira coisa que eu sempre aconselhei as pessoas, principalmente quando eu entrevistava a gente, era assim, não tem um case de construção de marca. Será que você não tem um case de construção de marca? Será que você não pode criar um case de construção de marca? Para uma marca em específico, você pode construir a marca de um amigo, você pode construir a sua própria marca, você pode construir a marca de uma ONG, você pode se associar, por exemplo, a um amigo que está empreendendo agora e ele precisa de ajuda. Esses são bons movimentos para você ir ganhando experiência e também ir construindo um case para falar numa entrevista. A gente tem muita preocupação, dependendo do lugar que você vai trabalhar, a gente tem muita preocupação de trazer um case real, um case de uma marca que você trabalha, um case de uma marca que você é conhecida. E eu posso falar por mim como alguém que entrevistou muita gente ao longo desses 13 anos. Eu estava mais interessado em saber como o case foi construído, o fundamento, a lógica, a estratégia, do que não necessariamente a grande marca que a pessoa trabalhou. Claro, eu trabalhava na 99, entrevistava uma pessoa que vinha da Uber, ótimo, a pessoa já trabalhou nesse segmento, ela já sabe como funciona. Mas isso não era uma carteirada que fazia essa pessoa passar na frente de um candidato. Eu queria ver a lógica, eu queria ver a construção, eu queria ver como era feito. Inclusive, em algumas vagas de branding, eu cheguei a abrir pedindo alguns cases para que a pessoa construísse um racional em cima de uma campanha que já passou. Então, se você fosse hoje construir a campanha Recalcula, como você faria? E eu pedia para a pessoa fazer uma campanha, um case, uma estratégia simples para que a pessoa defendesse na entrevista. Isso era uma maneira que eu também queria trazer para o mercado para tornar o processo de seleção mais justo e mais inclusivo.
Se sempre a gente quiser contratar profissionais que já venham com case pronto, realmente já viveu esse case, a gente nunca vai ter ou transições, ou a gente ter chance de conhecer novos profissionais. Vão ficar só aqueles profissionais do mercado rodando de uma marca para outra. Então, nesse lugar, quando eu entrevistava alguém e eu falava assim, mas e aí, me conta uma marca que você construiu, me conta um case que você participou. Algumas pessoas falavam, putz, eu não participei de nenhum case. Eu venho de rede social, eu venho de eventos, eu venho de marketing, eu queria muito entrar em branding, eu adoro a vaga, já estudei muito sobre, mas eu não tenho nenhum case. E eu sempre devolvia isso. Cara, mas você não ao longo desse processo para colocar em prática, você não fez nenhum projeto com um amigo que está abrindo uma empresa agora? Ou você já cria conteúdo na internet? Como que é a sua marca pessoal? Ou tem alguma ONG que você pode se associar? Ou alguma empresa júnior das faculdades, que muitas vezes as faculdades querem também profissionais para construir uma estratégia. Então, será que a gente não conseguiria ter um case assim? E aí a pessoa às vezes falava, verdade, eu ajudei a construir a marca da minha mãe, a marca do meu amigo, ou a minha própria marca, tô querendo ter uma marca e eu vendia bijuteria, o que seja. Então, meu conselho sempre para construir case, para quem não tem case, é começar a pensar em fazer nesses lugares, nesses territórios. É um excelente lugar para colocar em prática, é um excelente lugar para fazer conceito bom, você tem tempo, é um amigo, é um conhecido, é uma ONG, então você vai conseguir fazer isso de uma maneira sutil, tranquila. Tem gente que faz críticas, né? Você vai fazer isso de graça, né? Você vai trabalhar de graça para os outros. Eu acredito que se você faz para um amigo, se você faz para uma ONG, você faz para uma empresa júnior, visando construir um case e um portfólio para poder participar de uma entrevista, eu acho que está mais do que pago o trabalho. Se você fez uma estratégia de marca para um amigo que tem uma padaria e esse case que você usou da padaria te fez ganhar uma vaga e transicionar para uma vaga que você sempre quis, tá mais do que pago essa hora de trabalho. O seu amigo também te ajudou a chegar nesse lugar. Essa marca que deixou você construir a estratégia dela também te ajudou a chegar aí. Eu não sou a favor de construir cases gratuitamente para grandes empresas. Eu não gosto, por exemplo, nunca gostei de fazer entrevista pedindo para a pessoa falar assim, vamos lançar um produto tal. Como você faria o lançamento? E pedir para o candidato fazer um case enorme de lançamento de produto, porque eu já vi várias empresas fazendo isso, olham o case e acham lindo, não contrata um funcionário e depois coloca em prática. Eu acho isso horroroso. Então, todo o meu cuidado nas empresas que eu passei foi construir cases de campanhas que já terminaram, já foram veiculadas. Reimagine o lançamento de um produto. Reimagine o lançamento da Recalcula. Reimagine o lançamento da Oracle Cloud. Para que as pessoas pudessem criar em cima de uma coisa que já foi, que não vai dar para usar de novo, que já acabou. Então, construam esse case. Pensem com carinho em encontrar um amigo, e se ofereçam para fazer isso. Vai ser um excelente lugar para você construir um case bacana, você colocar em prática o que você estudou, enfrentar as dificuldades de construir, porque não é fácil construir um case, mesmo gratuitamente, mesmo para um amigo. Você vai enfrentar barreiras, você vai experimentar como que é uma aprovação, você vai ter que apresentar esse plano para essa pessoa. Você vai ver como que é um desafio de apresentar uma ideia, de ter estrutura, de ter uma audiência que talvez não conheça branding, você precisa aprovar. E aí você me pergunta, tá, Galileu, mas se essa pessoa não colocar em prática, se eu não tiver realmente o resultado disso, isso me prejudica numa entrevista? Não. Se você conseguir na entrevista contar que esse foi um case, que você é muito apaixonado pelo assunto, você sugeriu o seu amigo, você pode contar mais sobre esse case para o gestor que está te entrevistando. E mesmo ele não sendo aprovado, você pontua que a estratégia estava bem feita por conta de A, B, C caminhos que você escolheu, um bom gestor vai ouvir isso e falar, cara, legal, a pessoa conseguiu vender o ponto dela. Faz sentido, tem coerência, tem lógica. Tudo isso faz uma construção muito boa para quem está entrevistando. Pelo menos para mim, sempre me trouxe muitas impressões positivas. Então faça esse case. Isso é um bom caminho que você pode ter para chegar e facilitar uma possível entrevista. Um outro caminho é você escolher escolas que tenham bootcamps, como por exemplo a Miami Ed School. Lá tem um bootcamp de planejamento de comunicação, tem um bootcamp de inteligência digital, tem um bootcamp de brand design. E alguns desses bootcamps oferecem no final um estágio para você colocar em prática o que você aprendeu numa agência parceira da Miami Ed School. Então, o bootcamp de planejamento estratégico, por exemplo, você termina, são 3 meses de curso super intensos, é quase uma formação de MBA, muitas horas de aula, muitos trabalhos, muito exercício prático. Você termina e você vai fazer um estágio meio que eles chamam de estágio de verão, numa dessas agências parceiras, e você corre o risco de ser efetivado, inclusive, ao final do estágio para ser um analista, um coordenador. Você consegue entrar no mercado via uma escola. Esse é um caminho que também é muito bem proveitoso. Eu tenho um grandíssimo amigo, o Rafael Lisita, que era uma pessoa que veio da docência, ele era professor,
Ele tinha uma carreira artística específica na música e ele resolveu fazer uma guinada na carreira, virou planejador de comunicação, fez o bootcamp, há um investimento alto, o bootcamp não é barato, mas ao final ele fez o estágio na Sunset, passou 3 meses, foi efetivado, hoje está na DM9, um cargo muito legal de cultura, na parte de people, ele também tem um envolvimento em construção de marca, employer branding. Então esse foi um caminho que ele encontrou, um grande atalho que ele encontrou para conseguir já fazer um estágio, colocar em prática o que ele aprendeu e aí já começar a trabalhar nessa nova carreira. Então esse também é um caminho. Uma outra coisa que você precisa pensar é aumentar a sua rede de contatos, fazer networking com essa rede dentro do segmento de branding. Se você quer entrar nesse lugar, você precisa conhecer as pessoas que trabalham nesse lugar, nessa área, em marcas. Você precisa começar a rondar esse lugar. Você precisa fazer ali meio, né, a dança da aproximação. Então, que tal começar a mapear o mercado? Quem são as pessoas de branding que você admira? Quem são as pessoas de branding que você acompanha? Quais marcas você gosta? Quem são os gestores que estão por trás dessas estratégias? Eu sempre fiz isso. Eu olhava essas pessoas no LinkedIn, começava a seguir todas elas. Eu não adicionava como conexão, seguia para continuar vendo os posts da minha timeline. Procurava Instagram, começava a seguir também. E aos poucos você vai entendendo o mercado. Vai vendo as campanhas, vai vendo o ponto de vista das pessoas, como que é a forma dela enxergar o mundo, como é a visão dela na hora de fazer uma estratégia, quem são as pessoas que essa pessoa também trabalha junto. Então, fez um co-branding, quais são os 2 gestores das marcas, a pessoa ganhou um prêmio, quem mais ganhou o prêmio na categoria que ela, quais campanhas estavam envolvidas, se a gente está falando de uma agência de design que também faz branding, quais são as maiores do Brasil? Você precisa começar a mapear o mercado, saber com quem estamos falando e principalmente com quais profissionais você se identifica. E hoje a internet tem um negócio muito bom, que é a facilidade de acessar essas pessoas. É fácil hoje você mandar uma DM no Instagram, é fácil hoje você se conectar no LinkedIn e mandar um inbox, é fácil você descobrir o site pessoal desse profissional, caso ele tenha, e mandar um e-mail no formulário de contato. Hoje você tem mais acesso a essas pessoas. E no momento em que você começa a ter acesso, você pode começar a mandar mensagem para justamente marcar papo, marcar um café online, marcar 15, 20 minutos de conversa para pedir dicas para entrar no mercado. Você pode começar a acompanhar essas referências e também se espelhar tecnicamente, ver se essa pessoa recomendou um livro, compra um livro que ela também passou, lê. Começa a produzir conteúdo, você começa a publicar no LinkedIn, começa a publicar no seu Instagram. Isso chama atenção, isso cria também um repertório para quando você for fazer uma entrevista, você tem mais um ativo de marca seu. Você trabalhou com alguma marca? Não, mas eu crio um conteúdo sobre branding, eu tenho um blog que fala sobre isso, tenho uma newsletter que fala sobre isso. Aí você soma, né, com a primeira dica que eu dei lá. Já fiz algumas estratégias de marca para pequenos empreendedores, já trabalhei numa ONG como voluntário fazendo a estratégia deles, conheço essa pessoa de mercado, acompanho o trabalho dela. Então, quando você começa a se cercar dos profissionais, você começa a entender o mercado, você fica também mais atento a essas vagas que vão abrindo, você consegue acessar essas pessoas, talvez pedir uma recomendação, pedir uma dica. O ponto é, fazer uma transição ou começar uma carreira em branding não vai ser fácil. As marcas hoje estão desesperadas por crescimento rápido, as startups precisam provar o seu valor, as marcas precisam ser construídas rapidamente e geralmente o mercado já quer pessoas prontas. Só que quando você talvez desenhe esse caminho de ir conhecendo o mercado, lendo os livros, produzindo o seu próprio case, entrando em contato com as pessoas, eu garanto que você já está na frente de 90% dos profissionais que colocam dedicação, esforço, vontade para fazer o negócio acontecer. Então, quando você vai seguindo essas recomendações de carreira, com toda certeza, minimamente você vai construir um caminho todos os dias que vai ficando mais próximo de chegar naquele lugar. Se você não tem experiência nenhuma, não vai construir o case nenhum, você não consegue nada. A última dica desse episódio é você tentar construir a sua estratégia de marca no trabalho que você tem hoje. Eu falei isso uma vez com um mentorado na Oracle, um queridíssimo, ele trabalhava na área de RH, recrutamento e seleção, ele fazia algumas coisas de eventos internos, algumas coisas de estímulo à cultura e tudo mais. E uma vez ele falou, cara, como que eu entro em marketing? Como que eu entro em branding? Como que eu consigo construir marca? Eu sou RH, não tenho nada a ver com isso. Se na época tivesse o podcast, eu falaria para ele ouvir esse episódio inteiro. Mas eu fiz essas recomendações. Você tem que conhecer essas pessoas, você tem que ler esses livros, você tem que fazer esses cursos. Fazendo tudo isso, você começa a se aproximar da área de marketing aqui dentro da Oracle. E aí, eu acho que você, como RH, que faz evento,
que você faz ativações para estimular a cultura, você começar a construir cases de employer branding, talvez, em cima do que você faz hoje. Então, se você está fazendo um evento interno para falar sobre diversidade, como que você conseguiria construir um case para construção de marca em cima desse evento? Primeiro passo, vai conversar com o time de marketing, fala que está fazendo esse evento, pede ajuda, pede acesso aos manuais de marca, tenta validar o stand, a sinalização do evento, os vídeos que vão passar, o panfleto que você vai deixar, o kit com os brindes que você vai dar para os participantes. Valida isso com o time de branding. Constrói uma apresentação de resultado depois com todo esse cuidado. Então, como você pensou, qual era a mensagem principal do evento, quais eram as key messages, conversou com o time de PR, entendeu quais eram as mensagens chaves, traz isso para a sinalização do evento. Conversou com o time de criação, pegou toda a parte de brand book, expressão visual, colocou dentro do seu evento. Na hora de fazer a impressão, você selecionou os melhores materiais para garantir a percepção de qualidade. No brinde que você fez, o brinde tinha a ver com o que era o conceito. Você constrói o seu case em cima do que você já faz e vai se aproximando da área. Vai apresentando seus resultados. Vai construindo o seu case, porque amanhã, quando você fizer uma entrevista, por exemplo, para analista de branding ou coordenador, que seja, você vai poder falar, olha, eu trabalhava na área de eventos, fui responsável por ativações, fui responsável por ações de cultura, mas eu sempre tive uma veia em branding. Eu sempre quis estar próximos dos times, eu li bastante o brand book da marca, eu fazia os reports garantindo a gente ter consistência, as aplicações corretas, que as mensagens-chave estavam sendo construídas, sempre trabalhei em parceria com o PR, sempre trabalhei em parceria com o branding, então eu gostaria muito de migrar para essa área, já venho tentando desenvolver construção de marca onde eu faço, e é por isso que eu tô aqui pleiteando essa vaga. Vocês percebem quão poderoso é esse discurso numa entrevista? O cara era RH, eventos, ativações, ele tá pleiteando uma vaga em marketing ou às vezes em branding, mas ele já construiu branding antes mesmo de ser uma pessoa que trabalha em branding. E dá para fazer isso em tudo, gente. Se você trabalha em atendimento ao cliente, você tem expressão verbal na mão. Que tal fazer guia de tom de voz? Que tal conversar com o time de branding para garantir que o seu tom de voz no atendimento está refletindo o tom de voz de marca? Fazer cursos de expressão verbal, cursos de storytelling, cursos de escrita criativa. As macros, os scripts podem seguir uma ideia de marca também na hora de fazer as respostas. Você pode ter cuidado na hora de fazer a gravação da URA para que reflita a voz correta do atendimento, né? A voz que vai ser gravada no atendimento eletrônico. Tenha o mesmo tom de voz que a marca pede no seu brand book. Se você trabalha na área de suporte ao cliente, como você consegue garantir uma experiência de marca? Faz o case. Eu já falei aqui 3 áreas. Já falei RH, experiência do cliente, suporte. Você consegue construir marca de todas as maneiras dentro da área que você já trabalha. Se você fizer essa aproximação com os times e ter a mentalidade de branding dentro de onde você está, você vai conseguir construir o case, inclusive dentro da sua própria empresa. A última dica, eu juro pra vocês, é um episódio que aqui poderia falar 2 horas sobre isso. Tente fazer a movimentação interna para uma área de branding. Não tente pleitear uma vaga fora da empresa que você trabalha. Olha a quantidade de coisas que eu acabei de falar para você que você pode construir e vender internamente para pessoas que já conhecem você, para pessoas que já trabalham com você, para pessoas que já conhecem os seus skills, não só técnicos, mas os seus skills comportamentais. Então vai ficar muito mais fácil você fazer uma migração dentro da empresa que você já trabalha. Pode ser que a vaga não seja tão atrativa, pode ser que você ganhe um salário não muito bom, mas pensem que é o preço que se paga para fazer uma entrada no mercado novo, uma transição para o mercado novo. Para quem vai começar do zero, tem muito mais esforço. É muito mais difícil você conquistar um gestor de uma empresa do qual ele não te conhece, você está indo lá conhecer ele pela primeira vez, e você tem que argumentar e vender o seu conhecimento em brand, que você está preparado para aquela vaga, algumas vezes tendo só um case de uma ONG, de uma empresa júnior, e é muito mais fácil você estar dentro de uma empresa, construir marca dentro de onde você está e ir conversando com as áreas para você já ir fazendo relacionamento, já ir mostrando o seu trabalho, já ir construindo junto com as pessoas, porque na hora que a vaga abrir, fala, cara, tem um menino do RH, tem uma menina de suporte do cliente, tem uma menina de experiência do cliente, que, cara, ela me mostrou uma vez um projeto de tom de voz muito legal. Eu acho que daria para trazer ela para House, daria para trazer ela para o time de branding. Talvez ela vai vir como analista júnior. Vamos ver se ela topa. Então, vocês entenderam? Não vai ser fácil. Você tem que fazer vários caminhos, olhar qual é o seu momento atual de carreira, mas é possível. Então, já que eu falei tanto de estudar, vou fazer o jabá novamente. Fazer um curso, uma imersão
de 8 horas de aula, 3 masterclasses ao vivo e uma aula bônus de planejamento de marca para 2023 já vai te garantir uma bagagem técnica para conversar numa entrevista de igual para igual numa vaga para branding. Se você ainda não vai para uma vaga em branding, mas quer construir esses cases do jeito que eu falei, mesma coisa. Você vai aprender os princípios, as ferramentas e as técnicas agora, vai começar a aplicar na área que você já está, e uma vez que você já está aplicando as ferramentas corretas, você vai construir o case para se movimentar. Então eu te convido. Última turma do ano, começa dia 21 de novembro. Essa é a última semana de matrícula. Então você tem até o dia 20 para se matricular. As aulas começam dia 21, às 19 horas. Vai ficar gravada. Se você não puder no dia 21, não tem problema. Mas venha. Venha porque minimamente você vai receber um pacote de conhecimento de 8 horas com 3 profissionais de mercado com muita experiência para você já começar a ir construindo sua trajetória de carreira em branding, beleza? Se você gostou desse episódio, não esqueça 5 estrelinhas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos 3 pessoas. Afinal, você não quer perder o acesso do passaporte de cidadão na Galileia, não é mesmo? Então, já que você não quer perder, você só precisa mandar para 3 amigos. É simples, rápido, não cai o seu dedo e mais pessoas vão poder construir a sua carreira em branding baseado em tudo que elas ouviram nesse episódio. Um abraço e vejo você no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.